Olá pessoal, tudo bem? Você está no Escola Online e hoje vamos falar sobre o que é democracia. Então a nossa aula de hoje vai ser sobre democracia. E a pergunta que todo mundo faz é: o que é democracia? O que é democracia? Todo mundo sabe que é um modelo político, né, que originou ali na Grécia, mas que teve seu desenvolvimento moderno, logicamente, a sua principal condição de adaptação mundial. Então, sabemos que a palavra democracia, ela nasceu na Grécia, especificamente na cidade-estado de Atenas, no período clássico, sendo composta ali pelos radicais demos e kratos, que significam, respectivamente, povo e governo. Assim, de modo geral, ou em linhas gerais, democracia ela é definida desde a antiguidade antiga na Grécia como governo do povo ou governo popular, em contraposição, né, a outras formas de governo que também remontam à Idade Antiga, como a aristocracia, a monarquia, a tirania, a oligarquia, entre outros, né? Porém e entretanto, quando pensamos em democracia no mundo contemporâneo, algumas questões devem ser feitas para que você possa entender a democracia moderna. Então vamos lá. A democracia moderna é tal como a concebemos hoje, isto é, pautada em quê? Em ordenamentos jurídicos e instituições políticas e sólidas, e que vai representar então os três poderes. E quais são esses três poderes? Vamos a eles: executivo, judiciário e legislativo, que só se tornou possível, né, após a derrocada do antigo regime absolutista, ou seja, aquela transição, né, que ocorreu ali entre o século XVIII para o século XIX, com a Revolução Francesa, né, que foi influenciada ali pelo Iluminismo. E depois veio aí a Era Napoleônica, e surgiram então na Europa alguns, né, dos alicerces que viria aqui a ser o nosso modelo de regime democrático. Então, assim, para você entender, a formação de grandes centros populacionais em virtude da Revolução Industrial, a noção de povo associada à questão de nação, de soberania, né? Então essa soberania que eu falo, soberania política de nação, ela passou a ser vinculada então a esse povo e não mais ao rei como era anteriormente. E então, a instituição, por exemplo, do voto, de você poder escolher, né, os seus representantes, como era na Grécia Antiga, em que as pessoas se reuniam na praça, lá decidiu, a coisa cresceu tanto que não tinha mais como fazer isso. Então, começaram a eleger os representantes, ou seja, você vai lá e escolhe. Então, a questão do voto é isso. O sufrágio universal, né, como parte do sistema de representatividade. Então, você tem todas essas questões que foram aí colocadas. A democracia, para a gente ter uma diferença aí entre a democracia ateniense e a democracia moderna, é necessário que a gente fale sobre isso, para que você aí, aluno, entenda e vá bem aí nas suas provas no vestibular. Então, assim, a democracia desenvolvida em Atenas, ela não era considerada o melhor dos governos possíveis, isso todo mundo sabe, né? Como é o nosso modelo nos dias de hoje, o modelo de democracia. Isto por quê? Por um motivo que foi assim, considerado pelos os estudiosos razoavelmente simples, porque era apenas uma fração, né, dos homens livres que integravam então a vida política, ou seja, as mulheres estavam de fora, os escravos ficavam de fora, os estrangeiros ficavam de fora e outras categorias também ficavam de fora. Não tinha participação política, não tinha seus representantes. Então, assim, eles não integravam a vida política de Atenas. Então, essas pessoas, né, ou seja, este grupo não tinha o direito de participar, né, das deliberações, né, que aconteciam ali nas assembleias. Então, a experiência de democracia ateniense, né, tinha como preocupação ali fundamental, antes de qualquer coisa, era o quê? Evitar a tirania. Sim, evitar a tirania, que é a pior forma de governo da época existente, né? Se bem que a gente tem muitos tiranos espalhados por este mundo moderno em pleno século XXI. Temos e bastante. Então, do mesmo modo, para você aí entender, a forma de governo aristocrático também é que cumpria esse papel de outra forma diferente da democracia grega. E é válido e é necessário ressaltar aqui para você, né, a importância da gente entender como se deu esta questão da democracia, tá bom?
Espero ter contribuído com o seu aprendizado nos dias de hoje e fazer valer que você tem o seu direito ao voto. Então, exerça esse papel de cidadão e não fique apenas na escolha do seu voto. Vote, depois volte a verificar se o seu representante legal, escolhido por você no voto, está cumprindo aquilo que ele prometeu defender, que você acreditou. É isso? Bom, espero ter contribuído. Se você gostou, já assine a chamada aqui embaixo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, porque precisamos do seu apoio aí do outro lado. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Fui.